muito fortes na vida dela. Tipo, nasce com alguma coisa, com um padrão, aí vai ter aquele momento que pode ser tanto bom ou ruim, que vai obrigar ela a renascer. Vai obrigar ela a renascer. Então é o número do renascimento, é o número do desapego em potencial, né? Aprender a se desapegar, né? Que isso não é fácil, né? Quando eu digo desapego do número 8, representa toda a energia que você tem que aprender a deixar que fique em você só como experiência. Mas você tem que aprender a se desapegar. Pode ser desapego financeiro, desapego ligado à família, desapego ligado a profissões, desapegos ligados a relacionamentos. Você traz o estímulo dessa energia. O que é o lado negativo? O apego. Você não aceita a transformação. Seria como se fosse uma árvore que o fruto, o reino humano, é o único reino que não sabe se desapegar. O que acontece com a plantinha quando o fruto amadureceu, ninguém colheu, a folha secou? O que ela faz? O animal, quando a pele está gasta, a águia, quando o bico já está ruim, as garras, arranca tudo. O ser humano é o único que mantém. Aí fica aquela energia ali. Então o 8 é o número do apegado, no seu sentido negativo. Eu não sei renascer. Pessoas saudosistas, pegados ao passado, constantemente no presente. Negam o presente por viver no passado. Eu já fui e não sei me reciclar agora e ser no presente. Pegaram a energia do 8? Cadê a galera 8 aqui? Seja Ana, e aí? Já caiu, já quebrou o bico ou ainda não? Já quebraram o bico? Nasceu um novo ou você está esperando? Muito bom. Vocês conhecem a águia, né? Que arranca as penas, arranca as garras, as unhas, quebra o próprio bico e espera voltar. É a fênix, né? Então tá aí. Por isso que é o 8º signo, Escorpião. Que quem gosta de astrologia sabe dessa energia, né? Vamos seguir. Agora lembra disso, você pode ter isso no número material ou número da realização, que é o dia. Você pode ter nascido em agosto. Agosto não traz um estigma de mês difícil que o pessoal fala? Traz ou não traz? Agora você entende. O 8, você nasceu, sua alma veio para você aprender a cair os véus ali. Né? Lembra a historiazinha dos véus? Não, o 8 está no meu ano. Então os desapegos e as transformações que vão oferecer para você com o tempo a inspiração. O 8 é tudo. Então, que bom. Então você tem um número para cada um e um outro número que é o síntese dos 3. Deu para entender como dá para ir longe com essa numerologia? Né? Vamos seguir. Agora o 9. O 9. E agora o símbolo do 9, né? Você pode colocar o Eneagrama, já ouviu falar nisso? Eneagrama, as próprias 9 hierarquias, né? O 9, normalmente eu desenho ele assim, é o hexagrama junto do triângulo, ou o pentagrama junto com o quadrado. Eu dei uma chave para o pessoal da eubiose aqui agora, se eles pensassem um pouquinho no que eu passei agora como símbolo, né? O espírito e a matéria, né? E por o espírito com 6, a matéria com 5, gerando 9. Pessoas 9, aperfeiçoamento. 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 Rumo à perfeição. A perfeição. Um número, uma palavra muito utilizada, eu nem gosto muito dela, mas é o número da iluminação. Você veio para galgar altos níveis de consciência, né? Então é aperfeiçoação, perfeição, iluminação, sublimação. O que é sublimar, gente? Relevar. Hã? Relevar, né? Relevar. O que mais? O que é sublimação? Ai, meu Deus.
difícil, deixar leve, mas ou seja, sublimar seria como se fosse a própria alquimia. Vou pegar a pedra bruta e transformá-la na filosofal. Você está sublimando a pedra bruta com consciência, com aperfeiçoamento, rumo à perfeição, rumo ao que representa a luz para você. Então são pessoas, o 9, pessoas que têm de uma forma ou outra uma filosofia, o número dos filósofos, uma filosofia de vida bem resolvida para a vida andar. Entenderam a filosofia de vida? Então eu tenho isso bem firme dentro de mim, em cima dessa energia eu sigo adiante. O lado negativo do 9, negar o rumo espiritual nessa vida, negar o número espiritual nessa vida, ser crítico aos extremos, por saber observar os defeitos que estão no outro. Então são os críticos, os julgadores. Então não é a crítica que aperfeiçoa, porque a crítica, quando utilizada de uma forma legal, amorosa e bem feita, é um grande instrumento para o aperfeiçoamento. Você não concorda? Se alguém te critica, mas no sentido positivo, ele mostra, pô, olha aqui, cara, você não está fazendo legal aqui. Tenta, sugere, inspira. Número que sabe, quando é o lado bom, como ele observa e vê isso, ele sugere, ele dá dicas, ele dá toques. No lado negativo, não, é o contrário, é a crítica para derrubar, para rebaixar, para deixar o outro em inferioridade a ele mesmo. Muito cuidado quem tem o 9 aí, né? Então pode representar setembro, que é inclusive o mês que a gente está, uma pessoa que tem uma alma maravilhosa, linda, né? Que sabe enxergar o aperfeiçoamento, não é virgem. Mês 9 não é virgem. Os virginianos, se eles sabem trabalhar legal, eles são, não tem ninguém que não tenha condições de ver, aprumar e organizar as coisas, ocasionando aperfeiçoamento como ele. Mas podem ser os críticos e os chatos de galocha tremendo. Então você tem que olhar isso. Se você tem um 9 na sua energia, eu nasci no dia 29. Eu nasci no dia 29, por aí vai. Ufa! E aí? Já dá para começar a pensar na sua historinha já? Olha aqui, quer ver a historinha? Eu vou lançar aqui, ó. Presta atenção agora que vocês têm os 9, que você tem as 9 energias. Olha que interessante. Uma pessoa que tenha nascido em 15/9/1970. Certo? Vamos ver se vocês pegaram. Façam a historinha. Primeiro vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Que mal. Ai. Calma lá. Vai ter a descida para a matéria. Isso. Não anotou. Uma. Vai ter a descida, que representa ela como espírito vindo aqui para a matéria. E depois o que vai acontecer? A sutilização ou a ascensão. Eu descarreguei as energias para que eu, olha a palavra agora, para que eu consiga sublimá-las. Entenderam a sublimação agora? Mas a sublimação só vem depois que você descarregar. Então, primeiro, o que é o 0? Vamos fazer de conta que ela leva uma vida perfeita. Vai. Uma vida perfeita, que isso é impossível. Mas vamos lá, 0. Ela é uma abertura de um portal. Ela desde pequenininha começa a enxergar as energias boas que vêm para ela, para depois o que ela fazer com as aberturas. O que é o 7? Ai, por favor. Movimentação com as energias que adquiriu para que ela se aperfeiçoe, para que ela tenha a energia de liderança, força em relação à vida, independência. Não é a marca da independência. Não é a independência do Brasil, porque a minha não, a independência da vida dela. Mas ela fez tudo errado. Ela abriu para o que não devia, deixou que isso movimentasse a sua vida, foi crítica e julgadora em relação a tudo isso que ela mesma abriu e movimentou, e hoje ela é dependente. Tirana contra a própria vida.
Eu estou dando os dois lados, mas óbvio que você não vai ter aquele que é só o ruim ou só o bom. A pessoa pode acertar aqui, errar aqui, errar aqui. Quem que vai saber isso? Você por acaso lembra, se hoje você está com uns 40 anos, que você teve 40 anos aí que você viveu? Ou não? Você viu onde você errou e acertou. Ai, eu não tenho condições de saber sobre minha própria vida. Minha filha, aí você não sabe nem o que foi sua vida. Imagina eu. Tem gente que faz atendimento que espera isso do terapeuta. Então você só tem que desenhar a sua vida. Beleza. Aqui ela desenvolveu as experiências ligadas ao... Isso! Estão vendo como vocês estão pegando? Para depois ela chegar aonde? No aperfeiçoamento da alma dela, de acordo com o carregamento espiritual. Então você até sabe quando você vai chegar, que você vibrou as energias espirituais, que você vai chegar nas experiências de alma e agora você está com poder real de realização. Estão pegando? Então você desenha a sua vida. Aí depois ela vem para o 9 de novo aqui. Vai continuar o aperfeiçoamento em relação a tudo que ela descarregou aqui e um novo portal abre. E pode esperar que venha rigor. Mas rigor para que ela aprenda a ter a força de um líder e ser senhora do seu próprio destino. Para depois ela fazer todo o processo inverso. Descarreguei. Aí ela vem aqui, com a minha energia, com a força e todas as experiências que eu adquiri, pode vir as provações que eu estou preparado. Já sei para quem eu abro e para quem eu fecho as portas. Me aperfeiçoo. Todo o meu conhecimento é liderança de mim mesmo, continuo me aperfeiçoando, faço um movimento incrível na minha vida, abro um portal e como você chegou aqui, Red Bull, te dá asa e vai embora. Essa é a história que você escolheu nos seus números. Caramba, mas aqui eu acho que eu estou pisando na bola aqui. Qual é seu número aqui, criatura? Ó, vamos lá, olha ali. Estou só aplicando tudo que eu já falei para vocês. Mais nada. 1 mais 9, 10, mais 7, 17. Então o 17 está no arquétipo do 22. Mas qual é a síntese? Qual é a energia do 8? Satanás, foi isso que vocês falaram? Acho que eu... Hã? Lembra o Fênix? Como que ela consegue andar algo que... A coisa que está mal resolvida aqui? Se transformando, sendo a Fênix. Sendo a Fênix. Estão entendendo o jogo? Olha aqui, ó. Tô com falhas aqui, ó. Agora quer ver a dica? Inevitavelmente, muitas vezes, você pode dar a volta aqui, porque ninguém, chegou a uma determinada idade, você já se prepara para ir embora. Isso não tem, pode morrer com um cara de 20, mas você chegou a um século, você está indo embora. É ou não é? Você pode já estar partindo para a sublimação, mas você deixou coisas mal resolvidas aqui dentro de você. Elas vão continuar como pesos aqui em ti. Deu para entender? Então, essas energias mal resolvidas aqui são carregadas aqui, e você começa com o seu número base disso aqui, tentar trabalhar isso na sua vida. Ah, eu tive uma movimentação na minha vida terrível, que me levou a energias que eu não consegui me aperfeiçoar, e eu sou um crítico voraz de mim mesmo, me julgo, não consegui me aperfeiçoar. Vai começando a se desapegar disso, trabalhando a Fênix em você. É a forma de você conseguir começar a trabalhar essa energia mal resolvida que está aqui. E você continua a sua evolução. Sabe o que acontece quando você chega nessa etapa que você já está aqui sublimando e você ainda está com coisas mal resolvidas do seu descarregamento de vida, que é seu passado e você não está? Você se sente infeliz, mal resolvido, parece que a vida está andando rápido demais e você não está conseguindo fazer o que você queria. Agora lembrem dos números de poder. Quais são os números de virada aqui? 11 anos de idade, 1 e o 1. É a marca de pessoas que têm que aprender a trabalhar o líder de uma forma muito forte. O 22, saber ter as parcerias. Não é o 2? 2 e 2. O 33, que traz a energia do 6. O 44, que traz a energia do 4. Lembra que eu dei esses números como números possíveis de virada? Tem gente super jovem que com 22 já descarregou.
E já está indo para cima. Já está fazendo tudo valer a pena aqui. Quem é que vai julgar que aquele está adiantado ou atrasado? Você não pega, às vezes, uns velhinhos atrasados. Aí você pega uns jovens e fala, olha a cabeça desse jovem. Vocês não veem isso ou não? Sim. É aqui que você pega. Tem gente que espera os 33. Tem gente que espera os 44. Tem gente que espera os 50. Alguém, o negócio está começando a ficar feio. Mas 55, vocês já vão entender quando eu falar do 22. 66, só falta mais uns 6 para virar o capeta aqui mesmo. Brincadeira. Tô brincando. O 77, o 88, daqui dificilmente passa. E se passar é mais um pouquinho só, não é verdade? Então, o número de poder, ele significa que você traz muito a energia do número que está duplificado na sua energia. Você traz a energia polar dele resolvida em você. Quem tem o 11, tem tudo para ser um líder. Tem tudo para ser um líder nato de repente, chefiar grupos grandes e etc. O 22 é o 2. São pessoas que sabem fazer parcerias fantásticas de repente. Sabe escolher as pessoas certinhas. O 33, um poder de realizar e plasmar como nunca. 44 pessoas extremamente estáveis. A energia do quê? Do rochedo que recebe o mar revolto, mas ele nunca se altera. O 55 é o rigor, mas o rigor com um poder de superação incrível. Uma pessoa que suporta os grandes desafios da vida e segue adiante. 66, a diplomacia com uma energia nata da pessoa, um equilíbrio, nada tira ela do foco. Um Buda, vai? Um Buda. 77, movimento ininterrupto. Movimentação constante, aquela pessoa irrequieta, parada. Isso eu estou falando se vocês somarem tudo e chegar num número desse. Não pode chegar? No 77, no 66, no 55? Ou na soma aqui, eu tenho muito disso aqui, ó. Porque eu nasci no dia 29. Qual é o número que manda a minha energia ali? O 11 e eu nasci para o público. A minha energia de um como líder, se não tivesse a troca, eu não seria nada. Eu tenho que ter o segundo fator em mim. Não sei se vocês estão compreendendo. Você tem que começar a refletir nos números que você escolheu. E começar a fazer todas as contas e todos os desdobramentos, né? E por fim o 99 é o número da perfeição pura, né? Se pintar aí para você, né? Um número assim que, putz, a pessoa veio para trabalhar a iluminação direta nessa vida. Por isso que dizem na teosofia que o número 9 é o número do adepto ou do ser humano perfeito, né? Porque é o último da corrente, é o último da corrente. Melhorou, pelo menos observação aqui? Vamos trabalhar o arquétipo do 22 agora? Vamos trabalhar o arquétipo do 22, mas eu acho que, já dá para refletir muito. Perguntinha de boa. Levanta quem quiser, mas quem já fez alguma coisa aí, caiu uma ficha legal aí? Quem? Levanta a mão para alguém. Ninguém fez nenhuma conta, né? Então não está funcionando o negócio, né? Não está funcionando. Calma, gente, calma. Uma de cada vez, porque o que tem de assunto para falar com vocês ainda hoje, vocês nem imaginam. Porque agora o que eu vou fazer? A aplicação até o 22 e em cima dele a gente vai fazer os desdobramentos quânticos. Para você entender como você analisa, como você adquire instrumentos de trabalho. Quer ver só um exemplo? Presta atenção que é interessante. O 9, vocês pegaram a raiz do 9. Mas em relação à letra hebraica e o arcano 9 do tarô, o que é? O arcano 9 do tarô é o ermitão. Então a pessoa tem que aprender, quem tem o 9, a se recolher para trabalhar o 9, ter prudência, é o número do eremita. Todo mundo que tem o 9 tem essa energia, tem aquele momento eremita. E a pessoa tem que ser prudente com as experiências. E o arcano 9 traz associações, não estou falando do signo pessoal, se você tem o 9, você tem essa energia.
está ligado ao signo de Leão. Você aprender a desenvolver a força e a energia do seu brilho interior. Então são essas analogias que eu quero entrar com vocês, ou seja, instrumentos de trabalho e reflexão aos números que eu obter. Que quem te dá isso é a Cabala e o Tarô. Pegaram? Eu dei a raiz do número, agora até o 22 eu vou dar instrumentos de trabalho. Para que você saiba como, onde eu estou acertando, onde eu estou errando. Então serão 22 associações que nós vamos fazer. Eu vou apagar tudo aqui, eu vou transformar em 22 sequências, que aí você tem que fazer o par e passo. Porque vocês entenderem agora, para vocês compreenderem o que eu estou falando desde o começo da palestra, o 0 ao 9 é a energia causal. Lembram disso? O 22 sou eu na Terra trazendo esse 9 para cima. Então é o todo. Por isso que você tem a Cabala e o Tarô como instrumentos ou linhas de conhecimento para você entender a raiz do 0 ao 9 do que está mal resolvido ali. Bingo! Não entenderam nada? Vamos lá, sequência. Vamos lá. Agora não dá para falar para desistir que você já está aqui há 1h30, né? Não, 1h30 não, mais. Quase 2 já. Vamos lá, perguntas. Procurem evitar, eu vou ser bem honesto com todo mundo. Prestem atenção. Se vocês ficarem fazendo perguntas para eu repetir o que eu já falei, vocês vão fazer um final corrido do workshop. Porque vocês vão drenar o tempo com dúvidas. Se vocês conseguirem ser bem sintéticos nas dúvidas para pegar, aí vocês vão ter um final calmo comigo hoje. Eu não sei se vocês entenderam. De alguma forma eu vou passar o conhecimento. Mas dependendo de vocês vai ser rápido ou não. Vamos lá? Perguntas. Seriam idades, Tcheca. Então, ó, boa pergunta dela. Preste atenção que é interessante isso. Ó, preste atenção. Isso aqui que eu dei, normalmente, por isso que eles são chamados de números de poder. Porque eles são a polaridade de um mesmo número. Seriam como se fossem irmãos gêmeos. Então, normalmente, eles representam idades que você tem a virada. São as idades. Mas eles podem aparecer aqui, ó, quem nasceu em novembro. É poder. É 11. É 11. Você pode ter aqui, você pode somar, pode dar 11, pode dar 22, não pode acontecer? 33, sei lá. A mesma coisa aqui, o exemplo que eu dei. O 29 do meu dia está embutido o 11 como poder. Que eu tenho que aprender a trabalhar. Entenderam? Pegou, Tica? Quem mais? Você falou do nome. Mas eu vou falar ainda. Se vocês deixarem. A interpretação desses números está um pouco diferente do como eu aprendi. Vê o que mais bate como verdade, você não precisa aceitar o que eu estou falando. O que for mais verdadeiro para você é o que você deve seguir. Não porque alguém falou. Tem uma coisa, você falou que você vai falar agora de novo do 0 até o 22, é isso? Né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas então, esse 0 ao 9 é... Você está se batendo nisso, né? Foi a pergunta de 2 horas atrás que você fez, ainda está mal resolvido. É como se fosse realmente um âmbito espiritual e o outro... Mas o material com o espiritual, o 22 são os dois juntos. Vamos lá, de novo, ó, de novo. Do 0 ao 9 você tem a essência para analisar os números. A essência, entenderam? Agora as associações do 1, que não é o 0, do 1 ao 22, são os instrumentos de trabalho para que eu trabalhe a energia deles aqui em cima. Melhorou agora? Melhorou quem mais? Vamos lá? Fala. O 8 no tarô é justiça. Aham. E o 8 você disse que é transformação. Aham. É a mesma resposta que eu acabei de dar para ela. O 8, ele é transformação quando você quer fazer a essência da coisa. Mas o 8, para eu trabalhar ele, aí eu trabalho com os atributos do tarô e da cabala. Aí tendo justiça, tendo ética, aí vem a transformação. Melhor. Vamos ver, deve ser a mesma coisa. Quando uma pessoa quer abrir um negócio, e ela pergunta assim pra mim, por exemplo, que dia seria um dia que você recomenda que eu abrisse para eu merecer sorte financeira? Isso não existe. Não existe.
Por que não existe? Porque senão todo mundo só poderia abrir uma empresa naquele dia. Quem abriu no dia estava ferrado. Isso não, desculpa, o ferrado podia ser pior. O que acontece é o seguinte: você tem que ver o que aquela pessoa, como número pessoal dela, o que seria ter um dia mais ou menos compatível com a energia dela para a coisa fluir. Essa é a dica, tá bom? Alguém mais? Se nascer em 1999, ali você fez um desdobramento. Aí seria o quê? Aprimoramento. Já pensou? Quem mandou? Não tem nada a ver com isso. É mais ou menos por aí. Mas qual a essência dessas nuances do aprimoramento? 9 mais 9 mais 9? 27. Mais 1, 28. Então o aprimoramento vem com a liderança. 3 fases de aprimoramento. Não, na primeira etapa eu aprendi a ser líder, na segunda não. Dançou com o segundo 9. Agora eu aprendi, no terceiro aprendeu. Então se escolheu ter essas 3 energias como forças que vão te aprimorar, seja você sendo um líder, ou um déspota, ou um fraco. Fechando aqui com ela, porque senão vai virar perguntas até o fim, eu não vou passar mais nada, tá bom, gente? Se você seguir nessa linha de raciocínio, você pode fechar de 3 em 3, por exemplo, 3 base, 3 trabalhando emocional. Como assim? Não entendi sua colocação. O líder, 1, o 2 a parceria, o 3 a comunicação, você trabalhando mais a base. Assim como o caminho do 7 lá, você partindo do material e indo para uma... São interpretações. Você não precisa seguir a risca também que eu estou falando. Complementa com o que você já tem de conhecimento. Isso que eu acho que é o bonito da vida hoje. É você não seguir o que alguém te falou como regra. Você tem que aproveitar o que é legal para você e complementar com outras coisas que já são legais em você. Aí você vai formar a sua numerologia, a sua forma de interpretar. Assim eu acho que a coisa flui. Tá bom? Então não descarte tudo que eu estou falando e não aceita tudo. Pega o que é bom para você, o que não é legal, descarta. Beleza? Então vamos lá. Vamos entender agora a energia até o 22, que é muito legal isso. Quer ver? E depois eu faço todas as associações e as formas de empregar essa energia. Vamos lá. Ó, do 1 ao 22, só para lembrar um pouquinho. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vamos ver. Só para fechar, ó, as perguntas que foram colocadas aqui, ó. Que vocês vão lembrar, ó. Vamos lá. São 3 energias que é Deus com uma trindade em cada um dos 7 pontos. Hoje o ser humano chegou até aqui. São 4 elementos. Aqui você tem 3, 6, você tem o 12. Por isso que são os 12 signos do zodíaco. As energias potenciais, ou um termo moderno, quânticas, ou inspiradoras, estão aqui, que você tem o 9. 3, 6 e 9. Então aqui você trabalha a energia do 0 ao 9. Estou até colocando aqui. Se você junta, eu quero entender esse propósito junto com o mundo material, você tem 7 vezes 3, 21, mais Deus, o 22. Daí que você pega, então, do 0 ao 22 agora, eu englobando tudo, a essência do 0 ao 9, mais a minha realidade, minhas vidas e minha experiência na Terra. Eu entendi, no meu ano deu, de repente, um 9. Então, aqui, eu vim para ter um aperfeiçoamento espiritual, ok. Mas aonde que o 9 cai agora na energia do 22? Que eu entendi a essência. Agora eu quero saber aqui o pão, queijo na terra, quais são os instrumentos de desenvolvimento para eu chegar lá. Compreenderam isso agora, o 22? Ficou mais simples isso? Então agora vamos lá, o 22. É muito interessante a gente entender ele através de tríades. 1, 2, 3, lembrando aqui, ó. 4, 5, 6 e 7. Então você começa o desdobramento do 22 dessa forma, ó. 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, 10, 11 e 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 21. O 22 representa que fechou um ciclo de experiência ou vai abrir outro, a partir do zero. Então o 22 é a chegada e novamente o quê? A partida. A partida, ou seja, você já passou por um ciclo de 7. Quem tem o 22 nessa realidade, hoje num número, está fechando um ciclo. Ou, nessa vida mesmo, fecha e abre para outro. Fecha e abre para outro. Todos os números que eu vou colocar em verde aqui são números espirituais. Aqui eu já estou falando de instrumento de trabalho, então 1 é espiritual, 4 é espiritual. Não confundam com o 0 ao 9. Agora é o trabalho aqui daquilo que eu analisei como essência. Esquece o que se analisou como essência. Seria como se você estivesse fazendo um atendimento numerológico. Olha como é fácil. Primeiro eu estou dando a ideia para a pessoa do que existe nela, agora é o 0 ao 9. Agora eu vou dar o que ela tem que fazer e trabalhar para fazer e acontecer. Se ela está com dificuldade, é do 1 ao 22. Porque daqui a pouco vão falar, mas você falou que o 8 era isso e agora o 8... Entenderam agora? Não estou falando, não sei quem falou da justiça, não estou falando de você. Estou falando geral para todo mundo. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estão interligadas? Sim. Só que um dá a essência da energia, o outro lhe dá formas de trabalho para você fazer a coisa andar. Entenderam? Se alguém perguntar, eu falo, gente, eu já falei isso, não vou responder de novo. Eu tenho esse direito? Todo mundo concorda ou não? Então tá bom. Então, quando você for perguntar ou responder isso, só falar, deixa eu ver o que ele falou naquilo. É só pegar o que eu falei. Então vamos lá. Quer ver vocês entenderem? 1, 4, 7, 10, 13, 16 e 19 são números espirituais. Todos os números que estão à esquerda aqui do triângulo são números de alma. E todos os números que estão aqui do lado direito do triângulo são números de corpo. Quer ver como que você faz essa tabelinha? É fácil, ó. Quer ver? Você faz assim, ó. E é ininterrupto, espírito. Que espírito o que é? Lembrem disso, a inspiração, só que agora é como trabalho, para eu desenvolver a energia que está mal emperrada ali. A alma é o princípio intermediário e o corpo é a realização. E eu vou provar isso para vocês. É só fazer uma tabela ininterrupta assim, ó. 1, 2 e 3. Pegaram aqui, ó, 1, 2 e 3. Espírito, alma e corpo. Causa, lei e efeito. Pai, mãe e filho. Depois aqui quem vai vir? O 4, o 5 e o 6. Depois quem vai vir? O 7, o 8 e o 9. Aqui vai... Se 6 errarem agora, eu vou embora. Quem vai vir aqui agora? Quem? Eu já ia embora. 13, o 14 e o 15. Quer ver? O número 1, na teoria, é o número que mais te aproxima de Deus. Ele é puro. Ele que começa tudo. Ele está em todos aqui, ó. Todos. Todos, todos, todos. Todos esses números que aparecem na cabeça aqui tem o 1 como essência. É só você fazer a adição teosófica e reduzir depois para um número. Primeiro você faz a adição e depois você faz a redução. Quer ver? É simples, é só tu prestar atenção e depois você anota. 1 é 1. 4, antes de ser o 4, quem que ele é? O 1, o 2, o 3 e o 4. Soma tudo, dá 10. 1 mais 0, 1. 7. Você já chegou no 10 aqui. 10 mais 5. Mais 6. Mais 7. 28. 2 mais 8. 10, 1 mais 0, 1. E assim vai ininterruptamente. Todos esses números que estão aqui na cabeça traz a energia do 1. Então você não pode continuar aqui se você quiser, para você entender o seu dia de nascimento. Olha a dica.
Você não pode continuar aqui, você pode colocar o 22, é que a gente chegou até aqui na nossa evolução atual. Quando tiver anjo no meio da humanidade, anjo mesmo, real. Ai, o anjo, não é essas coisas de Facebook, não. 22, 23, 24, 25, 26, 27, entenderam? 28, 29, 30 e 31, fechando a possibilidade do mês. Então é só você fazer uma sequência ininterrupta, mas até agora nós chegamos no 22. Compreenderam isso? Compreenderam isso? Então todos esses números trazem a energia do 1. Hoje o ser humano chegou até esse padrão aqui, ó. Até o quarto triângulo. Esses aqui são números potenciais de consciência. Quer ver? Ó, já dando mais atributos para vocês trabalharem. 1, 2 e 3 é consciência física, é corpo, é mão na massa. O 4, 5 e 6 é energia, é vitalidade. Eu já dando o trabalho que vocês estão em relação ao número. O 7, o 8 e o 9 é emoção, sentimentos. O 10, o 11 e o 12 é a mente. Compromisso de trabalhar a mente. Olha aqui. O 13, o 14 e o 15, aqui a gente parou. Vamos entender por que a gente parou. Vocês vão entender o Cristo agora e o número de poder 33. A gente não chegou até o quadrado aqui, no atual momento? 4 elementos, 4 fases da Lua, 4 estações do ano, então a gente chegou até o quarto triângulo. Soma 10 mais 11, mais 12, 33. O Cristo fechou o trabalho dele. Por isso, os 33 graus da maçonaria. Estão pegando? Por isso que parou aqui. Aqui, por isso que no tarô 13 quem é? A morte, por causa desse arquétipo que eu estou dando para vocês. Que às vezes isso acontece em vida. É o 13 como morte para a realidade manifestada. Seria como se, ó, quer ver? Agora eu vou mudar aqui. O 1, 2 e o 3 está aqui. O 4, o 5 e o 6 está aqui. Estão entendendo? O 7, o 8 e o 9 está aqui. O 10, o 11 e o 12 não é assim? Vocês estão entendendo? Eu só estou colocando como estados de consciência. Então guarda. De novo eu vou repetir. Do 0 ao 9 você vai trabalhando a essência da experiência. Agora eu estou dando a forma de você transformar isso em instrumentais para você entender qual é o compromisso. Então as pessoas que estão travadas no 1, 2 e 3 aqui como força, aqui é mão na massa física, você tem que realizar, não adianta ter só ideia não. É pôr em prática o que você aprende. O 4, 5 e 6, o que é vitalidade? Ter energia para ir do começo ao fim em relação aos seus propósitos. Não ser fraquinho, bancar o doente. O 7, o 8 e o 9, trabalhar suas emoções, a sua energia astral. Ter bons sentimentos, os desejos bem conduzidos. O 10, o 11 e o 12, ó, lembra que eu falei que o 11 regia o meu 2 e meu 9 ali? Do meu dia de aniversário, a moça aqui no mesmo dia ali, ó. O 11, qual é o compromisso? Tem que desenvolver o quê? A mente. Se está travado ali o meu 29, o primeiro trabalho que eu tenho que entender é ter uma mente legal, colocar atributos bacanas no meu pensar, senão não flui. Tanto é que eu trabalho com o quê? Com a minha mente. Puramente com a minha mente. As pessoas não precisam me ver na rádio. Se elas pegarem as minhas ideias ou minha mente, a minha vida vai no seu sentido de realização. Vocês estão pegando como eu ponho em prática isso? Então, quando você começa a entender todo esse jogo, você fala, pô, então eu consigo enxergar onde o universo está falando, vai, criatura, está aqui, vai, faz, e você não faz. E aí tudo desanda, vai nos atendimentos malucos aí, que às vezes o próprio terapeuta que está precisando de atendimento, e vai ver. É complicado o negócio. Aí vem aqui, ai, por favor, não tem como, eu não vou falar de ninguém aqui. Né? Agora vamos lá, preste atenção nesses números, são muito importantes. 13, 14 e 15 é a abstração. Agora não é só a mente, quem tem o 13, o 14 e 15 são as ideias. Todo mundo não entendi, tudo bem.
Vou colocar o Cebolinha aqui. Sempre faço isso na sala de aula. Já ouviram falar no Cebolinha, né, ou não? A mente aqui, ele está aqui, ó. Como roubar o coelhinho da Mônica. Não está escrito, não está concreto. Quer ver ele partir para o 13, 14 e 15, como vocês entendem? O que ele teve? Isso aqui faz de conta que é uma lâmpada. Uma ideia. 13, 14 e 15, ideia. Ideia. A boa ideia. A boa ideia. É aquela coisa, veio uma luz. Quem traz esses números aqui tem que aprender a desenvolver isso. Ou aprender a enxergar. Todo mundo tem. Mas quem tem o 13, 14 e 15 tem a obrigação de enxergar quando as ideias vêm. E não põe em prática. Fica como uma coisa sutil que não põe na ideia. O 16, 17, 18, esse todo mundo conhece. Intuição. Seguir a sua intuição, a sua sensibilidade intuitiva. Não estão pegando. O 19, o 20 e o 21, o que representa aqui? A percepção completa. O que é a percepção completa? Quem traz os atributos desses números quando chegam aqui nessa energia, elas têm a obrigação de trabalhar a iluminação, ou seja, acreditar em si mesmo, procurar um mestre dentro de si, não procurar fora. São pessoas desses números. Aí você fala, pô, o 22 aqui, você pode fazer a sequência e jogar ele aqui em cima? Sim, mas ele vai cair no 4. Estão percebendo como bate? Entenderam o que eu falei? Continua aqui, ó, 22, 23, 24. Se você pegar o 23 aqui embaixo, se você reduzir, vai cair aonde? No 5. Tá vendo que cai certinho no mesmo lugar? Então aqui, se você ultrapassa os números, insira-os ali, ó. Insira-os ali, para que você saiba. Então, fechando isso aqui. Quer ver para você entender? Porque aqui, como é alma, vou utilizar a astrologia. Quem conhece pelo menos a sequência dos signos? Áries, o primeiro, Peixes, o 12º. Quem conhece? Áries não é o primeiro? Quem é o segundo signo? 2 aqui seria o corpo do touro na esfinge. Quem é o quinto signo? Leão, é o corpo da esfinge. E a esfinge é o maior símbolo de alma hoje. O 8, quem é o oitavo signo? Escorpião, quem é? As asas da águia. 11º signo, quem é? Começa com Aqua. Aquário é a face da esfinge. Então são números esfingéticos. E todos aqui são duplos, que são os signos que nós chamamos de mutáveis. 3 gêmeos, já não é a duplicidade em si, é o corpo. 6 virgem, também é a duplicidade da terra. Ela é a virgem por quê? Porque ela é a mãe de Jesus sem ter nunca filho em fim. 9, Sagitário, metade. 12, Peixes. Se você olhar a constelação de Peixes, tem um Peixes na vertical e um Peixes aqui. E aqui são os signos que representam a mudança das estações. Áries, entra aqui outono e primavera lá em cima. 4, Câncer, entra o inverno aqui. 7, Libra, entra a primavera aqui. 10, Capricórnio, entra a energia e a força correspondente ao verão que a gente conhece aqui. Entenderam agora isso aqui? É fantástico. Então está tudo hermeticamente fechado. Então se você traz aqui, ó, 1, 2 e 3 na sua energia, como trabalho é mão na massa. Não adianta ser preguiçoso não, é realizar. 4, 5, 6, tem energia para começar e finalizar tudo. Não banca o vampiro energético. 7, 8 e 9, cuida dos seus sentimentos, eles são os guias para você conseguir trabalhar a força. 10, 11 e 12, uma mente sã, sadia, que batalha o conhecimento. Abstração, a ideia com 13, 14 e 15, a intuição, 17, 16, 18, 19, 20 e 21, a percepção completa. Então aqui você já tem um caminho. Agora